Olá, como estão? Espero que estejam bem de saúde e que estejam bem dispostos. Na última aula tentei comunicar convosco através de videoconferência. Enviei-vos o convite, mas ninguém me respondeu. Portanto, vamos ver com esta forma de comunicar, ver se as coisas funcionam melhor. Podem pegar no vosso livro, aquele que temos usado nas últimas aulas, cá está o livro. Agora eu vou chamar a atenção para o estudo que devem fazer de alguns temas já abordados na aula. Aqui, portanto, estou a ver na página 282, vocês abram lá o livro na página 282. E, portanto, o que eu vos vou pedir é que relembrem aquilo que foi abordado na aula, aquilo que foi explorado a propósito destes temas que vão ser relembrados. Portanto, tenha então aí o título: O homem intervém no cultivo das plantas e na criação de animais. A este propósito, nós analisamos alguns gráficos que mostram a evolução da produção de alimentos ao longo de 4 décadas. Portanto, podem ver aqui nos gráficos, os dados já são um bocadinho antigos, mas é de 61 a 97. Portanto, o que se vê aí é a evolução da produção de arroz, milho e trigo, portanto, 3 cereais essenciais para a alimentação humana, e o que aconteceu com a produção destes cereais ao longo dessas décadas. Portanto, o que se vê é que eles passaram, nos 3 casos, em média, portanto, passaram da produção de 200 milhões de toneladas por ano, portanto, isto aqui a nível mundial, não é? Para uma produção correspondente a cerca de de 600 milhões de toneladas. Portanto, houve um incremento significativo comum aos 3 cereais. Portanto, em todos eles houve um aumento que corresponde ao triplo da produção que era obtida inicialmente. Portanto, um incremento significativo na produção de cereais, o que acabou por ser uma necessidade na medida em que a população mundial, como sabem, cresceu significativamente nestas décadas e continua a crescer, como sabe. Aqui o gráfico também mostra a evolução dos preços dos cereais, portanto, representado o preço aqui em dólares, e tirando aqui alguns picos, não é? Que não são, digamos, de acordo com a norma ou a tendência geral. Portanto, o que nós verificamos é que houve sim, ao longo destas décadas, uma redução nos preços dos cereais. Portanto, por um lado, um aumento significativo na produção de cereais e a consequente redução dos preços. Claro que se produz mais, é possível vender a um custo menor. Isto foi decisivo para alimentar uma população em crescimento. Portanto, vocês devem relembrar as ideias que foram debatidas, que foram exploradas a propósito na análise destes gráficos e portanto, interiorizem os conceitos essenciais. Eles poderão ser úteis para o momento de avaliação que eventualmente haverá no final do ano. Ora, então, depois fomos também ver um outro tema que recordo-me que estava na página 284, portanto, vamos 284. Neste caso tem a ver com o cultivo de plantas, que diz que o cultivo de plantas sofreu profundas alterações. Pronto, e fala-se aqui na década de 80 do século XX e nos avanços obtidos na produção in vitro de células e tecidos de vegetais. Portanto, os avanços da ciência ligados à manipulação das células vegetais, essencialmente, neste caso, mostraram ou permitiram que a partir de uma planta adulta se fizessem numerosíssimas cópias
de pequenos exemplares, exatamente com as mesmas características genéticas. Portanto, aqui o gráfico, ou o esquema que foi estudado na altura, mostra como, se recordam, que nós tiramos uma porção, por exemplo, de uma folha, a qual chamamos a explante, e depois, criando condições particulares em laboratório, criando um meio de cultura adequado. Portanto, o meio de cultura adequado tem que estar em condições de assépsia, para que os micro-organismos não cresçam lá, mas também tem que ter uma fonte de energia e carbono, tem que ter, como vamos ver, a determinada altura, as chamadas fito-hormonas, que vão estimular o crescimento dos órgãos vegetais. Portanto, vê-se aqui a formação, a certa altura, a formação de um tecido caloso, e a partir desse tecido, então, o tecido caloso caracteriza-se precisamente por ser um amontoado de células indiferenciadas, portanto, todas muito semelhantes. Depois é possível, então, dividir este tecido caloso em porções pequenas, e, usando esse estímulo baseado na utilização de fito-hormonas, nós podemos transformar um tecido caloso numa planta, como estimulando a produção de raízes, a produção de folhas e caules. Portanto, isso é feito essencialmente através das tais fito-hormonas. Portanto, consegue-se do tecido caloso fazer milhares de plantas, todas geneticamente iguais à primeira planta adulta. Imagina que esta seria uma planta já modificada geneticamente, que era importante para a alimentação, pelo seu valor nutritivo, ou era importante para fins medicinais, porque produz um princípio ativo especial para produzir um medicamento, ou algo parecido. Portanto, haveria todo interesse em obter um número elevado de plantas, ou seja, produzir clones, produzir cópias exatamente iguais àquela planta adulta. Portanto, isto consegue-se fazer a um custo relativamente baixo. Portanto, mesmo se não pensarmos nos fins farmacêuticos, pensarmos apenas na alimentação humana, portanto, já há muitos exemplos. Nós, aqui bem perto de nós, estou-me a lembrar aqui, próximo de Vila de Conde, onde já produzem alfaces por processos algo semelhantes a este, que têm, depois são cultivadas em hidroponia, que é uma outra técnica, agora não está a ser aqui falada, mas que se produzem em larga escala plantas com características muito semelhantes, e depois têm um valor alimentar e um valor económico elevado, e servem mesmo para exportação em larga escala, ou em escala significativa, pelo menos. Pronto, vocês recordem aquilo que foi falado na aula, tirem as vossas conclusões, façam os vossos registros, isso depois com certeza que vai ser útil quando nós voltarmos ou chegarmos ao momento de fazer a tal avaliação. Uma outra atividade que eu já vos marquei, que uns fizeram, outros não, como habitualmente, e ela foi marcada através de sala de aula, classroom. Portanto, para os que ainda não sabem, eu não vou estar agora a dizer, não vou referir os que estão registados e os que não estão, mas, portanto, para lembrar, nós comunicamos então aqui a partir da sala de aula, Classroom, Biologia e Geologia 11 e 12. Acabei por incluir aqui os alunos do 15º ano para os trabalhos da turma. Os alunos que ainda não resolveram, ainda estão a tempo, que eu deixei isto em aberto. Estes números não correspondem à realidade. Pronto, estou-me a lembrar de alguns trabalhos que já foram entregues, mas que, como não vieram aqui parar, o número não está atualizado. A ficha está relacionada com o estudo dos transgénicos na alimentação humana. Portanto, eu falo, vocês podem ampliar aqui, isto está um bocadinho, deixem-me cá ver, isto está um bocadinho pequeno, vamos aumentar, assim talvez. Pronto, então recomendo que todos respondam à ficha. Portanto, têm aqui um esquemazinho,
que compara duas situações, uma em que nós temos tomates produzidos de forma natural, vamos dizer assim, tradicional, em que é necessário fazer a colheita no momento em que eles ainda estão verdes, portanto ainda não estão totalmente formados, e depois adicioná-lo a etileno para que eles amadureçam já assim nos armazéns e então ficarem maduros à disposição dos consumidores, mas nesse caso, claro, eles vão ficar com menos apaladados, portanto menos saborosos, como está ali. Agora, utilizando tomateiros geneticamente modificados, e vai ser possível permitir que eles se formem totalmente nas plantas e, portanto, que adquiram todas as suas propriedades, todo o seu sabor, portanto, mais apaladados, e já não precisam de ser amadurecidos artificialmente ou com intervenção humana e, portanto, é possível depois mantê-los consistentes para serem transportados e fazerem chegar ao fichazinha. Isto é, vocês vão respondendo e vão submeter. Pronto. Eu fico à proposta que eu tinha lançado para os alunos do 10º ano era que resolvessem um teste quiz socrativo. Portanto, isto é muito simples, bem aqui o endereço socrativo.com. Quem tiver a aplicação instalada no telemóvel ou no dispositivo móvel, como um tablet, o processo também funciona muito bem, este tipo de teste, e, portanto, os alunos vão ver que conseguem resolvê-lo em qualquer local, usando então o smartphone. Portanto, eles deparam-se com esta página, Socrativo. O que é que vão fazer? Nem sequer precisam de estar registados. Só têm que usar o código da sala de aula, que eu vos dei, portanto, o código era AL 2020, portanto, os alunos chegam aqui login, e ele pergunta se é aluno ou professor, portanto, aqui ele vai pela opção do aluno, e exatamente, em vez de, diz aqui login do aluno, mas aparece o nome da sala, portanto, basta inserirem o código que eu vos forneci, e, portanto, o AL 2020, e entrar. Pronto, põe aqui o vosso nome. Pronto, podem pôr mais dados, não é? A turma, o número, e começa então o teste a cair. Portanto, é um teste, um quiz, escolha múltipla, só têm que responder às questões. A substância de um meio de montagem isotónico por outro, hipotónico, provoca tal no volume. Você tem que escolher aqui a opção. Vier a resposta, e está correto, ainda tem direito aqui então a uma explicação. Portanto, vocês vão fazer para as outras questões, fica aqui o incentivo, e submetem todas, e eu vou receber os vossos resultados e pronto, vou ver o vosso desempenho. De qualquer maneira, vocês podem repetir, se quiserem treinar até com um nome falso, desde que não andem a brincar com isto, podem fazê-lo. Pronto, então, para esta aula ficamos por aqui, encontramos-nos na próxima semana, eu espero que façam o vosso trabalho. Se tiverem dúvidas, podem enviá-las para o Classroom, tem muitas possibilidades. Não se esqueçam de fazer então os testes, as fichas, todos os materiais que estão disponibilizados então online. Até à próxima.